Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu consiga levar para você informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje a gente está dando continuidade ao programa realizado na semana passada e a gente vai falar sobre alguns dos aspectos que foram aprovados com a reforma trabalhista. Para nós, uma contra-reforma trabalhista, você vai entender algum desses temas tão controversos. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Hoje com o seu Jorge Mussa, o presidente do Sindicato do Vestuário. Seja bem-vindo, seu Jorge. Boa tarde a todos os telespectadores, né? Todos os trabalhadores e voltar com esse tema tão importante, né? Os trabalhadores, que houve uma mudança muito grande, Carla. Então, vamos lá. Vamos lá. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o que é essa contra-reforma. E hoje a gente vai voltar com alguns temas. Vamos falar sobre agora o primeiro tema de hoje, remuneração. Eu vou pedir o material na tela para você acompanhar comigo. Como é que era? A remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios integram os salários. Como é que fica agora com a reforma? O pagamento do piso ou salário não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Seu Jorge, explica pra gente como é que é essa questão de remuneração. Dá até uma dorzinha no coração aqui para quem está lendo. De fato, Carla, realmente, que antigamente, né, ainda está valendo ainda, né? Até o dia 12 de novembro. Sinto, tá valendo porque ainda, 4 meses. Qualquer remuneração que o empregado ganhasse na empresa, né? Ele teria que entrar junto com o seu salário, no seu contra-cheque. Ou seja, iria incidir na sua aposentadoria, iria incidir nas suas férias,
no seu 13º, né? No fundo de garantia. No fundo de garantia, iria incidir também nas horas extras, certo? Exatamente. Mas ocorre que já existe isso, mas é ilegal. Muitas empresas já fazem isso, pagam o famoso por fora. Então eles querem pagar o mínimo possível na carteira de trabalho para o trabalhador, não se importando que se ele ficar doente, se ele sofrer acidente de trabalho, né, cara? Ele vai ganhar o que está na carteira de trabalho dele, o que está no contra-cheque dele. Ele fazendo por fora, se ele tem uma renda, vamos simplificar rapidinho aqui, de R$1.000 por mês, ele ganha mais 500 de positividade, de ajuda, de custo, etc. Mas fora da carteira, se ele se machucasse, o salário base dele, que ia ser pago pelo INSS para ele ficar em casa, seria em cima dos R$1.000. E aí vamos combinar que R$500 a gente está fazendo uma continha de cabeça, equivale a 50% do que você ganha. Então, assim, 1/3 da sua renda é muita diferença. É muita diferença, porque ele não vai ganhar essa renda mensalmente se ele ficar doente, se ele entrar no trabalho, então. Ou seja, ele tem que se virar para viver com R$500 a menos. Mas isso, se for comprovado, como era, né? Tanto eles falam em justiça, por isso, comprovado através de testemunha que ele ganhava essa questão desses R$500, sem estar isso na carteira, que ele ganhava todo mês, a Justiça do Trabalho entendia que o patrão deveria colocar isso na carteira e ele teria que ser remunerado, férias, 13º, né, hora extra, né, fundo de garantia, todos com esse diferencial desses retroativos. Certo. Na avaliação dos sindicatos, o que a gente vê com relação à remuneração é que a gente está oficializando uma prática que era considerada inadequada. Ou seja, antes você alterava mais ou menos aí as formas de remunerar o seu trabalhador, o seu funcionário, e agora você pode negociar, pagar menos do que o salário mínimo, quer dizer assim, aquela ideia de que é o mínimo, já na verdade não existe. Porque se você pode negociar o mínimo, então significa que não existe mais piso, né, de verdade. Então, cara, não, isso que eu estou te falando, o piso existe. O por fora que eles chamam, geralmente as pessoas que têm capacidade maior de trabalhar, né, o que eles fazem? Eles não botam numa carteira para não pagar mais impostos, e o governo aí clamando por imposto, por previdência, né? Exatamente. Também paga menos previdência, e o governo bota uma cláusula legalizando o ilegal, vamos dizer assim, se é que você me entende, a pessoa me entendendo, legalizando o ilegal, porque isso é ilegal. Pagamento por fora é totalmente imoral e ilegal, como estou te falando. Quando o cara vai aposentar, esse tempo todo que ele perdeu ganhando um salário por fora, vai fazer falta na sua aposentadoria. Certo. Então, como eu falei, ele ficando doente também, ele perde isso. Então, agora pode, agora virou festa, né? Faz falta para completar o tempo para se aposentar e principalmente com o seu ganho final lá na frente. Ah, mas eu vou continuar ganhando 1.500, agora eu não vou ganhar 1.000, tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque quando você não contabiliza legalmente os seus 1.500, lá na frente não vai ter como você provar que ganhava mais. E a sua aposentadoria vai ser um reflexo do que você está ganhando hoje. As mulheres também que têm licença maternidade, né, Carla? Elas vão ter essa maternidade só em cima do que está oficial. Então eles legalizaram, posso repetir para você, uma coisa que era ilegal. Eles legalizaram o que era ilegal. Então agora o cara pode ganhar por fora. Então, para calar a boca do funcionário, para encher, adoçar a boca, ele fala, o piso do sindicato é 1.000, eu vou te pagar mais R$500 por fora, mas tu não vai na Assembleia para ganhar mais 1.200 carteirão, tu só ganha 1.500, sendo que o importante é que você ganhe na carteira, é super importante para a segurança do trabalhador. Maravilha. Vamos falar do nosso próximo tema de hoje, que é tempo na empresa. Isso aqui em Petrópolis a gente está acostumado com gente que trabalha muito tempo na mesma empresa. A CLT considera, e como é que era, né? A CLT considera serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Como é que fica agora a questão do tempo na empresa? Não são consideradas, dentro da jornada de trabalho, as atividades no âmbito da empresa como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. A gente está falando o seguinte, troca de uniforme é porque você podia chegar na sua empresa e trocar de roupa, chegar na empresa e ir no banheiro, agora não pode mais isso não. Então, Carla, é outro absurdo dos absurdos, né? Como a gente vê essa contra-reforma, só tem absurdos, né, Carla? Quer dizer, a pessoa, né, principalmente as pessoas que têm necessidade, tipo as mulheres, principalmente, né,
Tem muita gente que é mulher. A categoria de vestuário é quem costura. E as mulheres têm todo mês um problema, né? Desculpa, não é problema, né? Ah, é uma realidade, a gente menstrua. Elas têm uma realidade de menstruação. Fluxo que menstrual. Precisam, às vezes, elas podem chegar de repente, né? Tá despreparadas e podem precisar de tomar um banho, de ter que ir no banheiro rápido, tomar um banho e se trocar. Absurdamente, esse tempo vai ser considerado como hora não trabalhada. Você não vai receber por esse tempo que você está fazendo a sua higiene pessoal. Se a empresa está sem serviço, ele bota você para descansar, não vai querer te pagar aquelas horas porque a lei agora permite que você descanse sem receber. Tu não quer descansar, se não tem serviço, o problema não é seu, o problema é da empresa. Mas como você vai ficar sem teu salário, né, por culpa não sua, mas externa. Se você está passando mal, te dá uma dor de barriga, vamos dizer, você tem que ficar meia hora no banheiro, que às vezes acontece, essa meia hora vai ser descontada no seu salário, gente. E como já existem normativas de como esse tipo de contabilização vai ser feita? Então, Carla, isso vai ser contabilizado pelo um chefe, que vai ficar vendo, marcando a hora que você entrou no banheiro, a hora que você saiu. A hora que você foi trocar de roupa, a hora que você voltou. Então vai ter um fiscal da empresa para te punir. Exatamente, além das responsabilidades profissionais, você ainda vai ter que ficar o tempo todo pensando se você não está sendo vigiado porque você foi no banheiro uma vez a mais, porque você teve uma dor de barriga, ou porque então, mas de qualquer forma a empresa tem o direito de falar assim, não, na área de costura, né, a equipe do corte ainda não finalizou para te mandar o seu pedaço para você costurar, então vocês vão ter 2 horas de descanso hoje no meio do dia de trabalho. Mas essas 2 horas de descanso que foram definidas pelo patronal não vão contabilizar como trabalho. Você vai ter que ficar lá na empresa esperando as 2 horas para passar e, para piorar a situação, não vai receber por isso. É basicamente isso. Isso é um absurdo. É tão absurdo que eu não gosto muito de falar sobre isso, porque é tão absurdo, cara, que quando isso começar a se concretizar, né, as pessoas vão ver o quão isso é absurdo e muitas dessas normas aí, né, elas ferem, né, a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que nós temos tratos com o Brasil, faz parte de acordos com a OIT. Certo. Então, todos esses assuntos que falando aqui, eles ferem a moral do sujeito, do trabalhador. Sim, e fere também a dignidade, né? Isso aí, ao tempo em que alguém controla, o tempo que eu vou no banheiro, isso já vai além do que a gente pressupõe como respeito ao trabalhador, né? Vamos dar continuidade. Trabalho intermitente por período. Como é que funcionava, né? A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho. Como é que fica agora? O trabalho poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária e terá direito a férias, FGTS, Previdência e 13º salário proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou ao pago aos demais empregados que exerçam a mesma função. Como é que é a avaliação hoje dos sindicatos com relação ao trabalho intermitente? Então, Carla, como você mesmo falou, isso não existia, não pode existir. A gente fala que essa regra aí é legalizar o bico. Simples assim, legalizar o bico. Legalizar o bico. O bico. Porque você vai, faz uma capina na casa do sujeito, ganha pelaquela capina, um exemplo. Não que capina seja um serviço menor, inferior. É só um exemplo passando aqui, para não ter nenhum problema com ninguém. Digo assim, mas tu vê, a pessoa, onde já se viu, você ficar à disposição da empresa para trabalhar quando ela te chamar e ganhar sobre quando as horas que você trabalhar. Então você fica à disposição da empresa, certo? Em certos dias, horários, certo? E não existe um acordo mínimo, quantidade de horas, quantidade de vezes na semana, não existe nenhum tipo de contrato, então, você vai receber avulsamente. Você fica à disposição da empresa. Aí eles falam muito bem assim, mas o cara pode arrumar emprego em 2, 3 lugares. Gente, está ruim para arrumar emprego de um. Tu vai arrumar emprego em 2, 3 lugares? Então, volta a questão. O patrão tem serviço, você trabalha. Ele não tem serviço, quem arca com esse custo é você. E as tuas contas de água, você me falou que a tua luz aumentou aqui agora, né, cara? A luz aumentou, né? A tua conta de água, luz, aluguel, né, comida. Isso não é fracionado por dia, por horas ou por meses. E isso é um valor fixo. Se você não tem um salário fixo, gente, e você também não vai receber também o teu seguro-desemprego quando acabar esse intermitente, porque ele vale por 180 dias.
Para seguro-desemprego tem que ter pelo menos, né, 18 meses no primeiro período, né, 12 no segundo e 9 meses no terceira vez pegar seguro-desemprego. Então, eles estão acabando com o seguro-desemprego. Quando nós falamos que tira direito, gente, essa contra-reforma tira direito se a prova está aí. Então, você está numa confecção, eu falo confecção que é mesmo uma fábrica, fala metalúrgico. Cara, acabou o serviço por hoje. O caminhão quebrou, não entregou o produto para fazer o serviço. O patrão, fulano, vai para casa que hoje não preciso de você. Eu não vou te pagar essas horas, nem 13º sobre isso, nem férias sobre isso, nem fundo de garantia sobre isso, e nem INSS sobre isso. E um detalhe, Carla, mais absurdo, se você trabalhar com intermitente por um período de 15 dias, somando tudo, o patrão vai pagar o teu INSS em cima de 15 dias. Para você ter direito ao INSS, tem que pagar o restante dos 15 dias. Ou seja, você vai ter que tirar do teu salário para pagar o teu INSS. É uma coisa totalmente sem lógica, arbitrária. Surreal. O governo fala que tem que ter, né, reforma da Previdência também, porque está em dificuldade, está déficit, e ele tira dinheiro da Previdência com essa reforma aí. Com a reforma trabalhista. Né? Então, na verdade, também houve um pouco de falta de avaliação dos reflexos da reforma trabalhista com relação à previdenciária. E é a gente aqui discutindo, batendo papo, conversando, levando informação para você e aprendendo junto. Na verdade, o que foi feito nesse governo, que não é legítimo, porque nenhum governo que tenha sido eleito pelo voto do povo iria propor uma reforma dessa, tenho certeza disso. Certo. Quando ele fala que não vai ser candidato mais, claro, ele não tem voto, está com 5% de aprovação. Um governo que foi colocado lá através de um golpe, voltando a dizer aqui, se o governo estava bom ou não é outro assunto para discutir, não agora, mas foi um golpe, foi orquestrado por pessoas que têm interesse em aprovar isso que foi aprovado agora. Né? Querem transformar o Brasil no tempo da colônia antigamente, trabalhar por troca de comida e moradia. É isso aí. Vamos para o próximo tema, falando hoje aqui no programa Trabalhador em Foco da reforma trabalhista e avaliando assim como é que era e como é atualmente. O tema que a gente vai falar agora, vamos lá, trabalho remoto, home office. A legislação não contempla essa modalidade de trabalho. Era assim. Como é que vai ficar agora? Tudo o que o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com energia e internet. E o controle do trabalho será feito por tarefa. Como é que é a avaliação hoje dos sindicatos com relação a essa demanda, que é uma demanda crescente porque o trabalho home office vem crescendo vertiginosamente? Sim, Carla, mas também é prejudicial a quem trabalha como home office, porque, mais uma vez, está tirando a responsabilidade do empresário. Está tirando a responsabilidade de qualquer problema que tiver de saúde, qualquer gasto que tiver excessivo, como telefone, hora extra, férias, 13º, previdência, fundo de garantia. O patrão não vai ter nenhum compromisso com isso. Eu até entendo, tem pessoas que têm que trabalhar com home office, mas tem que ser melhor escalonado, tem que dar uma proteção para essas pessoas. Não dizer que vai ser feito durante um contrato. Para você assinar um contrato desse, você vai ter que aceitar as condições que quem está te propondo no contrato, colocá-las. Você não pode impor as suas condições. Essa é uma norma que vem muito em encontro quase com a pejotização. Exatamente. Porque quando esse trabalhador que trabalha em home office, ele é responsável pelo pagamento da própria energia, da própria internet, e ele só recebe por aquele serviço, ele virou uma empresa prestando um serviço para outra empresa. Exatamente. E não tem garantia de um salário fixo. Não tem essas garantias. Ele não sabe quanto que ele vai ganhar, quanto que ele vai gastar, a gente já sabe. E já existe isso, vamos dar um exemplo aqui, claro aqui, nas facções de tecidos que tem isso. Exatamente. Os patrões pedem para as pessoas, botam as máquinas na casa das costureiras, ou do torneiro, ou até de um cara que é, né, tecelão, bota uma máquina e o cara trabalha lá por conta própria. Tu vai ganhar por produção. O que você fazer, você vai ganhar. O que você não fizer, você ganha. E ele não tem nenhum responsabilidade nem cargo em cima desse trabalhador, gente. É um absurdo, porque deve ser home office para quem aceita, quem concorda dentro de um contrato plausível, como já existia. Quem pagava essas despesas todas era o patrão. Agora não, tem que negociar no contrato. Certo.
Próximo tema, a gente vai falar de transporte. Esse é um que me assusta bastante. Como é que era? O tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ir e vir do trabalho, cuja localidade é de difícil acesso ou não servida de transporte público, é contabilizado como jornada de trabalho. Como é que fica agora? O tempo despendido até o local de trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho. Como é que é isso na avaliação dos sindicatos? Então, cara, é outro problema seríssimo. Olha, seja, as empresas que têm um ônibus próprio para buscar o funcionário e levar, geralmente a Cervejaria Petrópolis tem, a Selma tem, algumas empresas, as empresas maiores geralmente têm esse transporte próprio, que eu digo, elas alugam um ônibus e o ônibus pega as pessoas e vão levando o seu lugar do trabalho. O que acontece? Quando a pessoa ficar muito tempo à disposição, depois da hora, um exemplo, ela sai 5 horas do trabalho e ela é a última a sair do ônibus, quem mora lá em Itaipava, vai primeiro no Bing, Quintandinha, Quissamã, e por aí vai. Tem todo o itinerário, a empresa tinha que pagar isso como hora extra para ele, porque existe um tempo hábil para o cara chegar em casa, passando de serviço. Hoje em dia não. Se ele sair do trabalho 5 horas, a empresa está fornecendo para ele um ônibus, quer dizer, não é obrigado a dar vale transporte para ele. Ele vai ter que esperar o itinerário do ônibus cumprir todo para ele chegar na sua casa. Ou seja, o último, como eu te falei, fica lá na posse, ou fica em Itaipava, vai chegar em casa 3, 4 horas depois de largar um trabalho, sem ganhar nada por isso. Ele perde por dia 3, 4 horas do seu tempo. E aí a gente entende que o roteiro é da empresa, a escolha por esse trajeto é da empresa, ele vira uma responsabilidade, porque ele ainda continua quase que a serviço da empresa, porque não tem o que ele fazer, não tem como ele fugir e chegar mais rápido em casa, e ele também não recebe outra alternativa de transporte. Exatamente, deveria fornecer as pessoas que levam esse tempo maior, tem um tempo mínimo para isso, vamos supor, só pode botar, né, ônibus próprio quem leva no tempo máximo de 1 hora para entregar todo mundo. Claro, tem que ter um tempozinho maior, porque tem trânsito, bota aí 1 hora, 1h30 no máximo. Ok, mas que a normativa tivesse adequada. Exatamente. Passando desse tempo, gente, era obrigatório que, se o pessoal desejasse, que a empresa iria fornecer vale transporte ou dinheiro para eles pagar a sua passagem. Simples assim. Porque olha só, o tempo, o tempo que perde pro cara. E o cara tem que ir. Ele acaba conhecendo a casa de todo mundo, né? Até legal, né? Sabe onde é que é, todo mundo mora. Meus amigos moram aqui, moram ali. Mas para ele é prejudicial, porque ele perde tempo, gente. Isso não conta como hora trabalhada. Quer dizer, ele fica à disposição da empresa. Em vez de 8 horas trabalhadas, ele fica, vamos supor, que seja 3 para ir, 3 para voltar. Então ele São fica mais 11, 14 horas por dia à disposição da empresa, ganhando 8. Absurdo. Certo. Quando a gente pensa que todas essas questões estão diretamente interferindo na vida de todos nós trabalhadores, o que fazer agora que a reforma foi aprovada? Então, Carla, o Michel Temer, que eu só chamo desse nome, eu não chamo de outro, né? Eu não considero ele como... O presidente. Não foi eleito, não considero como presidente, não teve voto. Ele se comprometeu a fazer uma medida provisória, né? Certo. Para ser colocada em vigor a partir do dia 12 de novembro, quando sair, valer essa reforma aí, né? Mudando alguns pontos desse aí. Quais os pontos vão mudar, a gente não sabe ainda, porque agora essa reforma não apareceu. E vai depender também, depois de 90 dias, da medida provisória ser aprovada pelo Congresso. Congresso que tirou o direito do trabalhador. Então, eles fizeram um acordo entre eles lá, que o Michel Temer ia fazer essa medida provisória. Mas quem garante que o Congresso vai aprovar essa medida provisória? Sendo que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já falou que não vai mexer em nada do que está aprovado. O texto é aquele. Só que se mexesse no Senado, o texto voltaria para a Câmara. E os senadores acreditaram, né? Engano que eu gosto, né? Que vai ser cumprido o que foi acordado com eles, o que eu duvido muito. Mas nós vamos continuar batalhando, vamos continuar brigando, vamos tentar fazer mais uma greve geral. E o próprio trabalhador, Carla, ele vai vir com o tempo procurar os seus direitos do sindicato, ir para a rua, porque ele vai sentir na pele, né? A perda categórica a perda que está acontecendo com ele, o quanto é ruim. Não sei se dá tempo rapidinho falar. Agora tem absurdos que o contrato de trabalho pode ser quitado anualmente. Todo ano você vai assinar lá que o patrão não te deve nada. Ele não te dá férias, te engana, você assina que recebeu. E você não pode entrar na justiça, cara, um absurdo.
Então, na verdade, o que se vê é a criação de várias alternativas para os trabalhadores serem prejudicados de alguma forma e de legalizar essas grandes mudanças, né? Sim, cara. O tempo está acabando, o tempo é curto, aliás. É curto, a gente fala, mas é sempre a gente volta no futuro para falar sobre isso aqui mais um pouquinho, se você permitir também com a gente aqui. Com certeza. E quero só lembrar o pessoal que amanhã a categoria do vestuário tem uma assembleia para um acordo coletivo, dissídio coletivo, que é nosso aumento de salário. Amanhã, então, às 18h30, lá no Sindicato Metalúrgico. Amanhã, sexta-feira, dia 28 de julho. Isso, que a gente tem reprise. Tá ótimo. Seu Jorge, muito obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente aqui batendo papo e entendendo um pouquinho mais essas questões referentes à reforma. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre tentando discutir e fazer com que todas essas questões fiquem mais práticas para a gente no dia a dia. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.